fazer. Isso também é o domínio próprio. E isso também é entender essas perspectivas que vão minando o nosso dia, dia após dia. Amém? Pecados de impureza sexual, idolatria e feitiçaria. Desculpa, impureza espiritual e religiosa, idolatria e feitiçaria. Esse pecado ele é muito interessante porque na nossa cabeça idolatria é somente ter um santo de barro em casa. Quando na verdade a idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Então muitas vezes nós colocamos uma pessoa no lugar de Deus. Muitas vezes colocamos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos maridos ou mulheres, o nosso trabalho, muitas vezes o nosso dinheiro, muitas vezes algum pregador famoso, algum cantor famoso, muitas vezes um jornal, etc. Um político, muitas vezes a gente vai colocando pessoas entre nós e Deus, a ponto de acreditarmos muito no que a pessoa diz. E acabamos cometendo coisas que elas não são, não fazem nem sentido com o que a gente pensa e diz. E quando nós fazemos isso, na verdade, não estamos colocando aquela pessoa, aquele santo, etc., no lugar de Deus. Estamos colocando nós mesmos no lugar de Deus. Todo pecado de idolatria, toda idolatria tem como foco a si mesmo. O que é, por exemplo, virar o Santo Antônio de ponta cabeça? É punir um santo para ele me dar o que eu quero. O que é, por exemplo, pagar uma promessa? É tentar de alguma forma ter aquilo que se quer. Ou seja, quando eu pratico idolatrias, eu estou o tempo todo procurando satisfazer a mim mesmo. A Bíblia chama isso de obra da carne. Agora, olha que interessante. Muitas vezes a gente deturpa os conceitos. E daí quando eu jejuo por algo, eu também estou sendo idólatra. Porque eu estou barganhando uma moeda na igreja para ter o que Deus quer. Para ter de Deus aquilo que eu quero. Quando eu faço um voto, quando eu faço uma campanha, quando eu dou uma oferta esperando alguma coisa, na verdade eu estou me tornando um idólatra, porque eu estou procurando uma satisfação própria. Eu estou procurando algum meio de fazer com que Deus me dê aquilo que eu quero. Às vezes a gente muda o nome disso, a gente chama de fé, a gente chama de um monte de coisa, mas na verdade, nós só estamos querendo ter aquilo que nos satisfaz. Às vezes a gente fantasia, como eu falei, nós sempre vamos ter rituais de expiação. Não sei quantos já passaram por isso, mas eu já fiz algumas orações que elas são assim, medonhas diante de Deus, no sentido de Deus me dá para eu poder ajudar os outros. Só que eu estava pensando em comprar o carro que eu queria primeiro, antes de ajudar os outros. Não, Deus me usa para as pessoas saberem que você me ama. Não faz o menor sentido isso. Por quê? Porque eu estou querendo ser alguma coisa. E aí eu estou colocando um resultado bom no final para poder parecer que é de Deus. A Aimee faz muito isso. Às vezes ela regalou os olhos. Mas às vezes ela ouve uma música, ela canta uma música que ela sabe que eu não vou gostar. Aí ela pega e tenta mudar, entendeu? O sentido da música. Não, é porque é isso daí, pai, não fala de Deus, né? Não sei o que. Ou às vezes ela apronta alguma coisa, aí na hora que eu vou corrigir ela tenta dar uma disfarçada assim, achando que se ela trazer pro gospel, fica melhor, entendeu? Na verdade é uma infantilidade, só que nós muitas vezes fazemos isso o tempo todo. Tentamos barganhar com Deus para ter aquilo que a gente quer, e a gente pinta isso de uma coisa bonita, de uma coisa linda, né? E na verdade não é só uma obra da carne mesmo, bem vestido. As outras são pecados de impureza sexual, prostituição, impureza e lascívia. Né? Lascívia, ela é a sensualidade, aquele que procura constantemente e sem pudor satisfações sexuais, falta de controle. É a pessoa seguir as suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Infelizmente, a gente pode pegar o telefone e ver uma série de coisas sobre isso. Uma série de históricos de abuso, seja de todas as esferas, né? Desde parentais, como de líderes religiosos, assim sucessivamente. Que é o que? Uma consciência tamanha que a pessoa perde completamente o pudor.
ela vai além daquilo que o próprio mundo muitas vezes condena. Outra é a impureza. Impureza é tudo que tudo que foge do puro. O que é puro? Puro é o que é lícito, o que é permitido, é o que tem propósito. Então, o adultério é uma impureza? Sim, porque você não está se satisfazendo com aquilo que você tem. Você está lidando com o outro. Você está... Como que é? Tirando proveito? Tem uma outra palavra. Abusando do outro. Muitas vezes o outro nem é uma outra pessoa simplesmente, mas é alguém casado. Então você está colocando em risco várias estruturas por um desejo. E esse desejo visa o quê? A si mesmo. Ninguém pensa, não, é porque fui maltratado, então eu tenho direito. E essa questão do direito é, como eu falei, mais um ritual de expiação. É uma desculpa. Porque na verdade, nós não temos o direito porque o outro erra. Então não é porque a Larissa me maltrata que eu tenho o direito de agredi-la. Então o erro de um não justifica o erro de outro. Então isso é o quê? Uma busca para ter aquilo para si. E aí vai se manifestar de maneiras sexuais muitas vezes. Outra característica interessante é a prostituição. Porque muitas vezes achamos que a prostituição é simplesmente o ato de ir até a esquina e pagar para ter o prazer. Mas prostituição é todo prazer que pode ser vendido, pode ser comprado, pode ser experimentado. Ou seja, toda manifestação de uma concupiscência da minha parte que eu consigo pagar, comprar ou ter. Ou seja, eu pago, compro e tenho exatamente para não ter compromisso e responsabilidade. Então muitas vezes a gente, quando vai falar com o jovem, com o adolescente, eu queria namorar, eu queria casar e tudo mais. E aí a gente sempre pergunta, qual é a sua intenção, qual é o seu desejo? Porque o cristão namora com a intenção de casar. Porque tudo que é sem intenção e sem propósito no reino de Deus, ela é pura satisfação. Então qual é o objetivo de eu namorar com 15 anos? Eu não tenho nem perspectiva de quando eu vou casar, namorar, etc. Então, ou seja, o meu relacionamento ele não tem um fim, ele tem só um passatempo. Então ele tem apenas uma satisfação passageira. Então tudo que é satisfação passageira, ela tem grande potencial de estar próximo daquilo que é concupiscência da carne, daquilo que é uma deturpação daquilo que Deus nos deu por ser prazer, por ser ilícito. Mas como a própria música que nós ouvimos diz, ela diz que nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos desejar a Ele, nós podemos entender que hoje em Cristo, hoje na nova aliança, estas paixões da carne, essas obras da carne, esses desejos exagerados, essas coisas que muitas vezes já praticamos ou ainda já praticamos no passado ou ainda praticamos no presente, elas não precisam mais continuar existindo. Nós podemos viver de uma maneira que agrada à vontade de Deus, porque o texto é bem claro, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, o versículo 16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então é possível sim viver sem este exagero. Eu gosto muito do que o irmão Reiga dizia. Às vezes, uma vez perguntaram para ele se ele fazia jejum e ele respondeu que não, que ele preferia viver uma vida jejuada. Como assim? Todas as vezes que eu percebo que estou desejando demais algo, eu paro de fazer. Aí ele conta o exemplo. Eu percebi que todas as vezes que eu saía do culto, eu passava no bar e tomava uma Coca-Cola. E aí eu comecei a perceber que aquela coquinha me fazia falta. Então eu entendi que eu estava ficando viciado em Coca. Parei de tomar a Coca depois de pouco. Eu tenho um outro amigo meu, ele é pastor lá em Orlando, e ele fala o seguinte: eu odeio lavar louça. Por isso eu lavo louça todos os dias, que é para mostrar pro meu corpo quem é que manda. Então, todas as vezes que a gente só faz o que gosta, nós estamos fortalecendo a nossa carne. Todas as vezes que só fazemos aquilo que nos dá prazer, estamos fortalecendo aquilo que nos tira da conexão. Muitas vezes nós vamos precisar fazer exatamente o que não gostamos. Eu fui personal, né? Eu falava para as pessoas: cara, você não gosta de academia? Não, e por isso você não faz. Então, você está agradando quem? Não fazendo o que não gosta. Então, você está agradando a sua carne.
Então, todas as vezes que a gente fala que não gosta de algo, precisa ser uma coisa que nós vamos nos esforçar para fazer, nem que seja para provar quem é que manda. Quando a gente só vive baseado nas nossas paixões e desejos, aparentemente nós estamos fortes, mas estamos ficando cada vez mais fraca. Por quê? Nós estamos andando pela carne. Mas como Jesus disse, a carne é fraca. Ela não vai dar conta no dia da necessidade. Se a gente só dá comida para a carne, se a gente só fortalece a carne, se a gente só age pela carne, na hora que vamos ver, a carne vai fraquejar. Agora, se eu não ando pela carne, eu ando pelo Espírito, na hora do vamos ver, eu vou lidar com as coisas de uma maneira que vai transbordar, derramar Deus, vai transbordar, derramar força, vigor para vencer todas as adversidades. Nós, muitas vezes, acabamos agindo assim, né? Só fazendo o que se gosta. Mas fazer o que se gosta é o caminho para a gente não chegar em lugar nenhum. A gente não consegue olhar para ninguém bem sucedido que só fez o que gostava. A gente não consegue olhar para ninguém que chegou em algum lugar, não importa qual âmbito a gente admira, e vai ver que essa pessoa viveu uma vida simplesmente guiada por aquilo que ele desejava. Muitas vezes a gente vai ouvir exatamente o oposto. Eu aprendi a gostar do que eu precisava, eu aprendi a me esforçar, e assim sucessivamente. É muito mais não fazer somente o mínimo necessário. Né? Muitas vezes a gente vive assim, né? Faz o mínimo necessário para ter alguma coisa. Muitas vezes é optar por fazer o máximo possível para construir algo, para fazer algo. Então, o passo no dia a dia, para a gente começar a vencer as obras da nossa carne, é entender que existe Deus em nós e um poder que nos capacita para que façamos isso. E utilizar daquilo que já nos foi dado, que é o domínio próprio, para escolher dominar aquilo que a nossa carne deseja, com o intuito de que possamos nos tornar cada vez mais aperfeiçoados e plenamente prontos para viver a obra que Deus nos chamou para viver. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, o Márcio vai colocar uma música e a gente já vai encerrar. Mas enquanto toca essa música,